Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora de quem vai assistir a nossa live, que infelizmente, por problemas técnicos, não pôde ser ao vivo. Mas, independente de ser ao vivo ou não, eu agradeço a presença de todas as pessoas que vierem a participar dessa live, que vierem assistir essa live. Eu sou Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva, presidente da Comissão de Acessibilidade do TRT1 da Primeira Região, e é com muita alegria que eu, mais uma vez, estou participando de uma live, dessa vez, como tema o trabalho da pessoa com deficiência e a deficiência e a gestão de diversidade. Desculpa. Na verdade, eu tenho um imenso prazer de estar participando dessa live, não só por estar atuando na comissão, mas também pelo tema em si. Apesar de não estar sendo feita no mês de maio, que é o mês do trabalho, essa live foi pensada justamente em relação ao mês do trabalho, para prestigiar, para conversar, para bater um bate-papo com servidores que atuam, que são gestores, servidores que não são gestores, servidores que já são aposentados, mas já trabalharam aqui no nosso TRT. E esse bate-papo vai ser um bate-papo sobre o trabalho, sobre a vida, sobre a deficiência, sobre o dia a dia das pessoas no trabalho, em casa. Como disse, eu sou a Valéria, sou uma mulher, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e pretos, tenho olhos pretos, uso um óculos, estou usando um óculos de aro vermelho. É, Atrás de mim tem uma estante com um fundo amadeirado, com prateleiras brancas. Eu estou vestindo uma blusa vinho, uma saia vinho, que não dá para ver, mas uma saia vinho. E eu vou chamar, a live vai ser feita da seguinte forma: são, são seis participantes, três servidores e três gestores. Os participantes vão ter a palavra inicialmente, cada um para contar do início, da sua trajetória no tribunal, e os gestores falarão cada qual sobre os seus servidores. Temos aqui a participar da nossa live o Spencer Carnicelli, servidor da 50ª Vara do Trabalho, e seu gestor, João Paulo de Oliveira, Álvaro José, diretor da seção especializada de ensinos individuais, e Maria Vilela, e Maísa Infante, que é servidora aposentada, e que teve, né, como sua gestora eu mesma, Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva. Apesar da ordem que eu coloquei inicialmente, eu vou passar a palavra primeiro para a Maísa, é, e falarei em seguida, depois para a Maria Vilela e o Álvaro falará em seguida, e depois para o Spencer e o João Paulo falará em seguida. Maísa, tem a palavra. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha só, eu também vou me apresentar. Eu sou Maísa Infante, eu sou uma mulher branca, com cabelos louros, também estou usando óculos, combinando com a minha blusa, como sempre. Eu uso uma blusa estampada, meus óculos têm a cor verde, e eu sou uma servidora aposentada do Tribunal do Trabalho. Tem uma história curiosa e que a doutora Alba participou dessa minha história de vida, né? Eu entrei para o tribunal em 1995, tomei posse em 1995. Eu sou formada em física e matemática, também habilitada para matemática, e tomei posse em 1995 no tribunal e tinha minha vida normal de servidora. Trabalhei, comecei na segunda vara do trabalho, segui a carreira do tribunal e acabei com o doutor Bruno Lozada até nós inaugurarmos a vara 80, né? E ele subiu, né? Estava convocado e foi desembargador, e a doutora Alba então assumiu a 80ª Vara do Trabalho e eu trabalhava lá. Meses depois dela ter assumido, eu sofri um acidente
bobo em termos porque foi dentro da garagem da minha casa, meu acidente. Foi um acidente bobo. Meu carro desceu uma rampa e pegou a parede. E foi uma coisa assim impressionante, como o nome diz, acidente, mas ele foi bem complicado, porque eu tive uma fratura exposta de fêmur, eu perdi 10 centímetros da minha perna direita, minha mão esquerda veio parar no cotovelo, fraturei 5 costelas, que graças a Deus nenhuma delas perfurou qualquer órgão, e eu fiquei assim, minha vida mudou assim, de um momento para o outro. Eu saí do tribunal, estava voltando de férias, saí, falei tchau, gente, tchau, tchau, tchau. E daqui a pouco eu liguei dizendo que eu estava no hospital, né, acidentada. E aí começaram, de lá para cá foram 9 cirurgias, e eu me tornei, então, uma pessoa com uma deficiência física, né? O braço corrigiu, as costelas todas cicatrizaram, mas a perna direita foi sempre uma história. Ele não criou o osso, eu fiz enxerto, tenho placas, enfim. Mas eu sou uma pessoa que amo a vida, amo trabalhar, amo fazer tudo que eu faço. Eu fui lutando, sabe, pedindo, falando para o meu médico que eu quero pedalar e vamos pedalar e vamos, eu quero nadar e fui nadar e fui desenvolvendo, fui fazendo cirurgias e recuperação com fisioterapeuta, com academia, com tudo, e com o meu trabalho, nunca deixei de trabalhar. Né? Eu sempre conto que eu cheguei no serviço médico para fazer a perícia e eu cheguei lá e ele falou: quanto tempo você quer? Eu já trabalhava em casa, já fazia sentença líquida em casa há algum tempo, 3 vezes por semana, e eu fui na perícia do tribunal. Ele falou: quanto tempo você quer? Eu falei: eu não quero, eu quero voltar a trabalhar. Quero voltar a trabalhar. E ele falou: não acredito. O médico falou: não acredito. Eu falei: eu preciso trabalhar. E continuei, conversei com a doutora Alba. A doutora Alba foi assim um anjo na minha vida, sempre foi um anjo, desde sempre, desde que eu a conheci. E depois, nesse momento difícil da minha vida, ela aceitou então que eu ficasse os 5 dias em casa da semana e eu comecei a trabalhar de casa. Continuei todo o meu trabalho, tudo que eu fazia, ia lá de vez em quando para pegar processo, alguma coisa que precisasse, mas raramente. Eu fiquei realmente trabalhando de casa, mas segui a minha vida. Em 2019 eu me aposentei, quando ela também subiu, né? Saiu e eu falei, não, não vou, eu não vou enfrentar outra mudança agora, eu não consigo. Aí ela subiu, eu me aposentei em novembro de 2019 e me tornei perita. Então eu continuo como servidora do tribunal, aposentada, e hoje eu sou perita do próprio TRT1, né? E agora, para inventar mais coisa ainda, eu criei o meu curso de cálculos também. Eu tenho um curso desde outubro do ano passado, de 2023, eu também tenho um curso de cálculos. Então, eu não parei, e essa é uma característica minha, e eu encarei realmente essa mudança de uma vida normal, né, que seria uma vida normal, para uma vida de uma pessoa deficiente. Eu tenho atestado do Instituto Médico Legal dizendo que eu tenho uma deficiência realmente para sempre, né, permanente, tenho na carteira de identidade, eu me tornei realmente uma pessoa deficiente, mas eu consigo meio que dar uma driblada nisso daí e continuar a minha vida da maneira mais próxima possível da normalidade, né? Agora, é difícil, foi difícil, sabe? As pessoas chamam, é guerreira, é isso, é aquilo, mas eu tenho uma fé muito grande. Eu sempre acreditei que as coisas iam melhorar, e cada vez que eu avisava para a doutora Alba, vou fazer mais uma cirurgia, fazer mais uma cirurgia, enfim, era sempre. E eu falava, vai melhorar, e eu continuo acreditando que daqui a pouco eu vou fazer mais uma cirurgia, e eu acho que vai ser para melhorar também. Mas é isso, essa é a minha história e é assim que eu fui encarando no É, tribunal. obrigada, mas assim, pela sua explanação, né, da sua situação. De fato, eu, como gestora, agora eu estou na condição de comissão de acessibilidade e em que a visão
ampliou, né? Independente de não fazer parte da comissão à época, né? Aham. Hoje em dia eu volto atrás e encaro aquela situação mais ou menos como acontece às vezes dentro do próprio tribunal, em que as pessoas acabam por se virar, né? Assim, tentar ajustar, se ajustar. Eu via muito isso enquanto juíza de primeiro grau, em que a gente tinha que se ajustar às realidades e os servidores ajustar com o seu gestor é uma forma melhor de trabalhar naquela condição, seja a sua, que era uma pessoa que não nasceu com uma deficiência, e passou a ser uma pessoa com deficiência. Sim, Porque, como nós colocamos sempre, a questão da deficiência, a deficiência em si, o limitador, né, da deficiência, não quer dizer que você não é capaz de fazer outras tarefas, desde que você seja dado a você condições exato. para executar. Então, como nós falamos sempre, as barreiras, né, do dia a dia no trabalho, na casa, nos prédios, nas ruas, elas que tornam, que são os dificultadores, né, da pessoa com Exatamente. deficiência ser plena e poder fazer tudo aquilo que ela pode fazer com a sua capacidade. Você já tinha a sua capacidade, você já era contadora, eu fui para 80 e você me apresentou o PJE Cálculo, eu passei a liquidar as minhas sentenças através do seu trabalho, e, e assim, a minha experiência como gestora foi justamente aquilo que eu acho que tem que ser quando você vai lidar com pessoas, né, seja com ou sem deficiência, é conversar e ver o que que eu posso fazer para ajudar. O que que você pode fazer nessa condição? E foi esse nosso diálogo, né? Como eu falei, como eu posso deixar a Maísa toda quebrada trabalhar, né? Mas eu vi que para a Maísa é quem falou para mim, doutora Alba, eu posso fazer em casa eu posso fazer, eu tenho condições de fazer. E assim nós fizemos até o momento em que você preferiu se aposentar porque eu iria subir, né? E eu, né, só tive a agradecer o trabalho, né, a época de interação, seja porque o seu trabalho como gestora, né, até do PJE, você passou para outra servidora que estava na vara e trabalhavam em conjunto, né, que era a Luciene, né, fizeram uma dupla, né, e nós fomos nos ajustando. E o objetivo da comissão hoje em dia é esse, não é só deixar que os gestores, né, essa é assim, a comunicação que eu faço para os gestores, né, não é deixar que os gestores e os servidores se virem nos 30, é fazer com que o tribunal como um todo, instituição e todos os setores ajudem nessa gestão dessas dificuldades, né, dessas limitações de acessibilidade. Nós conseguimos juntas, você Sim, muito guerreira, consegui. como continua sendo, mas o papel da comissão é justamente esse, não deixar os setores ficarem sozinhos, desamparados, né? E o tribunal tem sido, né, tem crescido nesse sentido, a comissão tem crescido nesse sentido. Fantástico isso, né? Então, essa eu acho que é o divisor, né? Tem sido o divisor da Comissão de Acessibilidade, de tentar integrar o tribunal como um todo nessa batalha. Eu vou me silenciar um pouquinho, vou passar a palavra para Maria Vilela, que também é membro da nossa comissão. Com você, Maria. E agradecendo a Maísa, vamos retornar daqui a pouquinho. Obrigada, doutora Alba. Olá a todos e todas. Sou Maria Vilela, acho que essa altura do campeonato todo mundo já sabe, mas, né, sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos bem escuros, ondulados, olhos e sobrancelhas também castanhos. Hoje eu estou aqui no tribunal com fundo desfocado e com uma blusa branca, né? Fones de ouvido também brancos. É, fiquei ouvindo, né,
a Maísa falando e fiquei pensando, estava refletindo sobre como foi a minha trajetória aqui no tribunal, né? Eu tomei posse diferente da Maísa como pessoa com deficiência. Eu nasci uma pessoa com deficiência, eu nasci com baixa visão e me tornei cega ao longo dos anos, né? Hoje eu sou uma mulher legalmente cega, apesar de eu ainda ter alguns estímulos visuais, né? Eu ainda enxergo, assim, alguns vultos e, né, tenho alguma percepção de luz, cor e etc. Eu entrei aqui no tribunal, doutor, em 2000, início de 2009, numa posse coletiva, né? Assim, foi uma posse grande, numa época que o tribunal não tinha nenhuma estrutura para receber pessoas com deficiência, né? Então, local de lotação ainda era uma questão para, né, onde lotar. A gente só tinha, no caso da da pessoa cega, era um complicador ainda maior, porque a gente só tinha processo físico, né, então esse ponto era uma questão, né? E eu naquela época eu ainda não me reconhecia de forma tranquila enquanto pessoa com deficiência. Então, eu agi como a maioria das pessoas com deficiência, quando tem medo de não ser aceitas, agem, né? Eu tentei negar a minha deficiência, negar as minhas dificuldades, tentar dar o meu jeito para fazer o que precisava ser feito, né? Mesmo que eu precisasse me esforçar muito, né? Aproximando, né? Ali os olhos do processo ou do computador, né? Só que em 2011, eu perdi a baixa visão que eu tinha, né? Então, quando eu me tornei, deixei de ser uma pessoa com baixa visão e passei a ser uma pessoa cega, eu já era servidora aqui do tribunal, inclusive eu já estava lotada aqui na CEDI, acho que eu não falei isso, né? Eu sou lotada na seção especializada em dissídios individuais desde julho de 2010, então eu fiquei um ano e pouco em um outro setor, vim aqui para a CEDI e estou aqui até hoje, né? Fazendo coisas diferentes, mas aqui até hoje. É, então, eu já era, inclusive, servidora aqui da sede, né? E foi quando se tornou inviável continuar dando o meu jeito. Não tinha como dar um jeito. Assim, eu não conseguia mais ler papel de jeito nenhum. Ler computador era muito, assim, me sobrecarregava ao extremo. Eu precisei aprender a utilizar, né, a conhecer e aprender a utilizar as tecnologias assistivas. Então, foi quando eu conheci os software leitores de tela, que são os programas de computador que eu utilizo para ter acesso às informações que estão no computador, para interagir, né, com o sistema operacional, para navegar na internet, para fazer, né, tudo. Isso eu, né, tive que passar por um procedimento cirúrgico, isso foi no final de 2011, fiquei afastada acho que uns 2, 3 meses. Depois, quando eu retornei ao trabalho, é, a gente ainda só tinha processo físico, foi uma questão naquela época, né, e eu acho que ela pode falar melhor até do que eu sobre isso, porque ele vai falar na visão do gestor, eu estou falando aqui da minha visão de servidora, né? Na época, eu ajudava com fazendo as minutas, né, de despachos, de decisões que são da competência da presidência da CEDI. E quando eu parei de ler, consegui ler papel e voltei, né, da cirurgia, como que vai ser? A gente só tem processo físico, né? E aí, na época, a gente tinha uma servidora que também estava voltando de uma licença longa de tratamento, e ela tinha bastante dificuldade de concentração, então a gente trabalhou em dupla por um bom tempo, né? Então ela lia e a gente pensava junto, e isso ajudava ela a se manter concentrada, e foi uma forma ali que durou alguns meses, assim, que funcionou, né? A gente conseguia ser produtiva, nós duas juntas, éramos uma dupla bem, é, né? Que a gente conseguia fazer muita coisa junto, eu ia digitando, eu digitava rápido, e ela ia achando as coisas no processo, e eu, ao mesmo tempo, estava aprendendo a utilizar o software leitor de telas. Foi um período de adaptação muito importante. E aí, meados de 2012, porque a gente
pessoa com deficiência precisa ter sorte, né? Eu tive a sorte de aceder, foi, né, o primeiro órgão da capital a receber processo eletrônico, né? E pela tramitação do rito, né, dos nossos processos, também fomos o primeiro órgão do tribunal a ter um processo judicial eletrônico julgado, né? E naquela época que eu não conseguia ler mais papel, mas que eu estava aprendendo a usar software leitor de telas, eu pensei, essa é a minha chance de continuar trabalhando com autonomia. E aí eu realmente abracei o processo judicial eletrônico, assim, com todas as, né, as minhas forças. Foi quando eu comecei a entender que a importância da acessibilidade, a importância de me reconhecer como pessoa com deficiência e cobrar, né, que eu tenha acesso a, né, às tecnologias assistivas, né, de que as coisas sejam concebidas considerando a acessibilidade. Então, PJE foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu aprendi tanto que eu comecei, né, a ensinar todo mundo, não só aqui no setor, como, né, as pessoas ligavam, a gente recebeu o processo eletrônico pela primeira vez naquela época que era um caos, né? Com certeza a senhora lembra, né, que travou tudo, que ninguém sabia fazer nada, que as coisas. Então, eu, né, comecei a ensinar as pessoas, e isso, né, eu comecei a conhecer as pessoas por conta disso. E eu acho que, assim, pensando para, né, eu acho que a gente tem muita coisa para falar, como eu falei, aqui na sede eu fiz já muita coisa, né, para até chegar aqui onde eu estou. Eu acho que seria bacana a gente conversar sobre isso, mas falando aí, né, desse momento inicial de trabalho, eu penso nessa história, né, é, na questão mesmo de eu ter entendido a importância da tecnologia assistiva, né? E ter entendido o quanto que ter acessibilidade, né, foi fundamental para o meu crescimento, né? Para eu ter algo, chance mesmo de crescimento profissional. E aí foram várias batalhas depois disso, mas eu acho que a gente pode ir falando, né, aos pouquinhos sobre isso. Álvaro, você quer falar? É, seu microfone está desligado, doutor Alba. Álvaro, como foi a sua experiência com o gestor da Maria? É, bom, a Maria não Fazendo foi, sua. a Maria não foi a primeira servidora, pessoa com deficiência que veio para cá. Eu tive uma servidora antes dela, não com problema de, não era deficiência visual, é uma servidora que tem nanismo, né? E a gente já adaptava naquela época algumas coisas que ela não podia fazer, e alguém fazia, né? E aí, quando surgiu a oportunidade da Maria vir para cá, né? Eu já tinha antes, né? Antes da Maria ir, quer dizer, quando a Maria entrou no tribunal, ela foi para outro setor, eu cheguei a ir no outro setor para vê-la trabalhando, porque a diretora de pessoal tinha me falado, eu tenho uma pessoa com deficiência visual que está entrando. Eu falei, não tem problema nenhum, pode me mandar que a gente arruma serviço. Serviço é o que não falta. Mas ela só veio para cá um ano e pouco depois, né? Questões de Detalhe que diversas. quando eu vim para cá, eu não tinha a menor noção dessa história. O Álvaro só foi me contar que ele queria me trazer para ser de doutora muito tempo depois. Eu vim para cá por indicação de uma colega, eu não sabia dessa história, não. E Eu ia brincar, estava escrito nas estrelas. é verdade. Então, quando a Maria chegou, era muito difícil, porque, como ela disse, processo só físico, né? E nós fomos nos adaptando. Ela era muito esforçada, ela conseguia ainda ter um pouco de leitura, né, do processo físico, ela se esforçava e ela conseguia dar conta do recado. Em 2011, quando ela fez a cirurgia, nós tivemos que mudar a metodologia, né? Esse é um grande problema para o gestor. Ele tem que estar com a cabeça aberta para mudar a metodologia. E eu posso confessar aqui que não é muito fácil.
A Maria, a gente briga muito, a gente discute muito essa questão de mudar a metodologia. E quando o PJE surgiu, realmente foi uma solução. E a Maria não é a única servidora com deficiência visual que tem aqui no setor. Eu tenho outra servidora, a Cristina Teles, que também trabalha muito bem com o PJE, ela se adaptou muito bem ao PJE também. Então, eu vejo que o PJE, hoje a tecnologia é o mais importante. A minha preocupação maior é quando a gente começa a dar essas ferramentas e lá na frente a gente tira a ferramenta. Essa é a minha maior preocupação. Por que isso? A Maria está no comitê do PJE, né, da parte de acessibilidade, né, ela está no CSJT vendo isso, mas tem agora um problema que está nos assustando um pouco, que é a entrada do plenário virtual. E já se tem notícia de que ele não é acessível. E a Maria, como a senhora sabe, ela é a assistente, ela é supervisora aqui na CEDI, que cuida da parte toda de sessão. A sessão toda acontece graças a Maria, né? Porque a gente tem uma divisão interna aqui na CEDI que a gente criou para facilitar o trabalho, né? Para que o trabalho fluísse melhor, nós dividimos em três grupos aqui dentro, né? E a Maria, ela coordena um grupo, né? Ela é coordenadora de um grupo. E o grupo dela é o grupo responsável por toda a parte da pauta, inclusive até a entrega da ata depois. Se a gente mudar isso no plenário virtual, sem ter acessibilidade, tudo aquilo que a Maria construiu desde o processo físico vai por água abaixo. Vamos ter que tirar a Maria, ela vai ter que começar a buscar outra coisa para fazer. E isso me preocupa bastante. Então, a- o tribunal investir em tecnologia assistiva, investir em novas tecnologias. Um outro problema que nós estamos enfrentando agora, e a Maria está batalhando também junto ao CSJT, é a questão da acessibilidade da nova ferramenta que vai ser implementada no tribunal, que é o Google Workspace, né, com o seu Google Docs, Google Sheet, enfim, que também é dito acessível, é acessível, mas a que custo? A produtividade da Maria vai cair muito, porque ela vai ter dificuldade porque o que ela faz com um clique, ela vai fazer com 9 cliques do mouse, do teclado. Então, me preocupa muito isso, né, como gestor, e trabalho com duas pessoas com deficiência. Então, isso me preocupa muito, né? Mas acho que a maior. Tem um eco aí. Maria, isso. A maior é, coisa que a gente pode dizer na trajetória da Maria foi exatamente uma coisa que ela destacou. Primeiro, que ela não. Eu acho que custou um pouco a deslanchar porque ela não se aceitava como pessoa com deficiência. Isso a gente percebia aqui. Acho que no momento que ela passa a se aceitar como pessoa com deficiência, a coisa flui um pouco melhor, porque ela passa a aceitar o trabalho da forma que a gente conseguia passar para ela. Agora, discutimos muito metodologia nesse tempo. E uma das coisas que mais custou para a gente conseguir mudar foi a forma, por exemplo, uma coisa simples, a forma de anotar o julgamento. A gente sempre anotou papel, muito simples para a gente. Mas papel para Maria não serve. E ela desenvolveu uma maneira de fazer no Word, que ela faz e entrega a certidão de julgamento praticamente pronta. Então, é, esse casamento que o gestor precisa ter quando recebe uma pessoa com deficiência, de saber quais são as necessidades. E hoje o tribunal está mais parceiro nisso. Mas em 2011 era muito difícil.
Realmente era muito difícil. Ai, doutora, eu queria falar algumas coisas. Posso? Primeiro, 2011 era tão difícil que a gente não conseguia nem. A gente pensou, bom, quando essa colega ela tiver melhor e conseguir produzir sozinha, não faz sentido duas pessoas produzindo juntas. Então, o caminho, de repente, seria um estagiário. A gente não conseguiu nem assim andar com essa possibilidade de, por exemplo, eu ter uma pessoa para localizar as informações e me auxiliar com a leitura do processo físico. Era esse o nível em 2011. Então, tudo foi feito assim muito aos poucos, sabe? A acessibilidade, ela foi conquistada muito aos poucos, né? Hoje a gente tem assim, chegamos num ponto que as pessoas do setor, de forma geral, elas entendem que se não for acessível, não adianta fazer dessa forma. Mas isso foi um processo assim, muito longo de se conquistar. A questão que o Álvaro trouxe da certidão de julgamento, a questão da acessibilidade metodológica. Vamos todo mundo mudar o método para que determinado servidor consiga ser produtivo também. É uma coisa muito difícil de implementar, né? Eu lembro que quando eu falava, gente, mas não é possível que não dê para fazer isso no computador, as pessoas respondiam para mim, é impossível, porque é muito rápido, porque os desembargadores, a senhora participa de sessão de julgamento, a senhora vai até rir, porque os desembargadores não falam, eles só fazem gestos. Eu falo, como não falam, gente? Falam sim. Você não vai conseguir perceber como eles votam. Eu falo, cara, claro que eu vou, não é possível. Mas eu tinha muita insegurança, né? Então, tudo isso foi assim, foi um processo, sabe? Porque como, no caso aqui da minha deficiência, que é visual, né? As pessoas só faziam enxergando, elas não conseguiam se desprender daquilo e imaginar como poderia ser diferente, né? Como que pode ser diferente? E assim, hoje, né, com o método atual, ficou melhor para todo mundo, saiu mais célere, dá menos trabalho, né, é mais ambientalmente correto, a gente não gasta, né, não imprime a quantidade de resmas que a gente imprimia, né, por conta, né, da anotação no julgamento. Então, eu hoje olhando para trás toda a trajetória eu vejo como, né, foi muito positivo todo esse processo, mas foi um processo difícil, né? Isso que o Álvaro trouxe de que isso é muito comum, sabe? A gente enfrenta tanto capacitismo, a gente tem, né, pessoas com deficiência como um todo, né? A gente tem tanta dificuldade de ter de sermos aceitas, né? A pessoa já parte ali da premissa de que a gente não vai conseguir, de que a gente é inferior, de que a gente vai ter muita dificuldade. E a gente não quer que as pessoas tenham essa visão da gente. Então, por isso é muito comum a gente falar, não, eu consigo, eu dou conta, eu não preciso. Mas a que custo, sabe? Hoje que eu conheço tudo que eu conheço de tecnologia assistiva, de domínio de informática, que eu consigo trabalhar com muita agilidade, eu olho para trás e falo como a minha vida tinha sido mais fácil, teria sido mais fácil lá atrás se eu soubesse de tudo isso, se eu tivesse acessibilidade, né? E então são alguns pontos, né? Eu tive muita sorte, assim, né? O Álvaro mesmo contou que ele em nenhum momento falou, ah, não tenho abro mão do trabalho de uma pessoa com deficiência. Não, ele estava desesperado. E qualquer ajuda, qualquer trabalho era trabalho, né? E eu tive a sorte de que ele nunca falou para mim assim, olha, não dá para você fazer isso. Ele falava, não tem como porque é visual. Mas aí eu tentava mostrar, não é visual. E a gente ia brigando, né? Eu também tenho esse meu jeito que a senhora conhece, bastante brigona, né? E, e as coisas foram se ajustando e, né, a minha esperança é que o Spencer não tenha que brigar tanto, mas aí o meu medo também é que, né, aquilo que ele trouxe, é uma aflição que eu tenho no momento, né, eu consegui chegar, né, aonde eu cheguei, hoje eu sou supervisora da CG, tenho cargo num órgão muito importante aqui do tribunal, que me dá muito orgulho, assim, de toda a minha trajetória, né, de tudo que foi feito, mas eu tenho medo, sabe, doutora, porque é isso, os técnicos que estão desenvolvendo os sistemas não se preocupam que, né, precisa se garantir a acessibilidade de, né, de todas as funcionalidades, porque uma pessoa
com deficiência pode fazer absolutamente qualquer coisa, desde que ela tenha perfil para isso. Então, tudo tem que ser acessível. É, né, as ferramentas, software, eles são adquiridos que, né, podem. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre a coisa ser acessável, eu consigo acessar, e a coisa ser acessível, né? Porque a acessibilidade, conceitualmente falando, ela garante igualdade de oportunidade. Então, se a ferramenta ela é acessível, uma pessoa com e sem deficiência consegue fazer determinada tarefa, digamos assim, né, no mesmo tempo, com o mesmo nível de esforço. Esse é o conceito de acessibilidade. E aí eu tenho batido na tecla aqui no tribunal, no CSJT, porque eu sou brigona, né? O Google Workspace não é acessível, ele é acessável. Eu consigo fazer as coisas, mas eu demoro muito mais tempo para fazer essas coisas. E a senhora sessão de julgamento, a senhora sabe como é, as coisas acontecem em 30 segundos e a sessão começa daqui a meia hora. E a gente tem que fazer rápido, e às vezes ali na hora da sessão a gente precisa localizar uma informação, buscar um documento, e eu preciso fazer as coisas rápido. Então, é, ser acessável, para mim, hoje, né, na função que eu ocupo, não é suficiente. E, Maria, o que que eu tenho assim a dizer assim da sua fala, da fala do Álvaro? Primeiro, assim que vocês fizeram uma dupla muito acertada, né? Porque são dois brigões, né? São o gestor brigão e a servidora brigona. Mas assim que efetivamente surtiu um efeito. E assim, o que que eu tiro de toda essa experiência de vocês, né? Também da experiência que eu tive com a Maísa, é que o diálogo, né, a experiência, a troca de experiência, a busca pelo direito, a insistência para que tudo dê certo, isso aí, essa motivação, ela é muito importante. E todo gestor, seja ele agora que tenha um servidor com deficiência ou não, ou que queira receber, tem que focar nisso, em que detalhe? De que o servidor com deficiência ele tem que ter autonomia. E essa autonomia tem que ser buscada junto ao tribunal com as tecnologias, né? E nós, da comissão, a Maria bem sabe disso, é uma luta da Maria, nós estamos tentando fazer com que o tribunal e o CSJT, que já está acima de todos nós, né? Que implementa a acessibilidade, que fala sobre acessibilidade, que tenta incluir, que ele também nos forneça elementos para que não aconteça o que está acontecendo com o Google Workspace, que não aconteça com qualquer outro sistema que venha a ser colocado no tribunal, tem que seja feito com acessibilidade, porque a acessibilidade ela tem que vir antes da construção e não depois que já é construído, porque você consertar aquilo que já veio com falha é muito mais difícil. Mas é uma batalha que é uma batalha que nós, enquanto comissão, os servidores, as pessoas com deficiência e todos os envolvidos devem assim estar muito atrelados, agarrados a isso e buscar juntos, né, que isso aconteça de uma forma assim cada vez mais assim de forma mais positiva, né, que não seja uma batalha tão árdua como tem sido. Mas assim nós estamos caminhando em passos lentos, mas eu percebo que nós estamos, a comissão está sendo ouvida, que todas as questões colocadas estão sendo analisadas, e o que aquilo que não é acolhido de imediato, a gente tenta ver de outra forma para que ele seja acolhido de uma outra forma. Essa interação de ideias, de setores, é muito importante dentro do nosso tribunal. E aproveitando o ensejo, vou passar a palavra para o Spencer, para ele falar um pouquinho da experiência dele enquanto servidor com deficiência, com pouco tempo de tribunal, né? Para você falar resumidamente a sua experiência até então. Sei Posso só que. complementar uma coisinha que a Maria falou, só um minutinho? Porque eu Uhum. achei muito interessante, senão eu vou perder isso que ela falou sobre o acessável e o acessível. Vou trazer isso para a minha vida. Eu desconhecia isso que ela falou e eu achei sensacional, sabe? E essa procura que a gente tem de se adaptar, né? Eu custei muito aceitar também a minha deficiência. Ainda custo, né? As pessoas se oferecem, às vezes, quer uma ajuda, alguma coisa, e eu sempre falo, não, não precisa, não precisa, não precisa, até o momento que você fala, não, eu quero uma ajuda sim, eu preciso dessa ajuda, eu não tive na época do tribunal, então eu preferi ficar em casa, porque na minha casa,
né, eu conseguia acessar tudo, né? Eu não tinha um ambiente acessível naquela época no tribunal em 2014, não tinha para eu trabalhar lá. Não tinha. Na minha casa eu botava a perna para cima, botava uma almofada, botava não sei o quê. Eu estava toda quebrada, né? Então, quer dizer, não existia um lugar cômodo para eu ficar o dia inteiro, ia doer tudo, ia doer tudo. Então, eu achei isso sensacional, sabe? A gente parar de tentar se adaptar, né, ao que não é feito para a gente e se entregar realmente à deficiência, não se entregar, né, nessa forma de relaxar, mas se entregar e deixar, né, que um órgão como o tribunal, sabe, É, possa realmente agir, sabe, ter uma pessoa como a senhora à frente disso é fantástico, porque eu sei. lutar para que o mundo seja acessível mesmo e que vocês Exato. tenham aquilo que vocês querem, a autonomia de fazer como todo mundo faz, entendeu? Sem essas limitações que existem, né, ao nosso redor. E eu sou Ah, eu brigona agradeço. também, eu também sou brigona. Eu sou brigona como Continua eu brigo. sendo. E sem ter que Continua Eu, sendo. fazer, e sem eu ter que sou, eu fazer um brigo pelo esforço. banheiro, pelo banheiro de deficiente, eu brigo pela vaga de deficiente. Todo dia, em Sim, frente à minha academia, tem alguém parado que não é deficiente, sai pulando do carro e eu saio de muleta, saio de tudo. Eu brigo por tudo. Hoje eu brigo por tudo, sim. tudo, tudo. Eu acho que eu tenho que Mas não é brigar. ser brigona, é buscar fazer valer É, os mas direitos que é. vocês têm, entendeu? Mas a É valer. pessoa tem que É, entender que aquela vaga que está ali para o sim, deficiente é para o deficiente. Porque todo sim. mundo quer o banheiro do deficiente, que é grande, quer a vaga do deficiente que está ali vazia, mas ninguém quer ser. Ninguém quer É, estar ali sim, descendo com aquela dificuldade de um carro, uma sim. coisa. Enfim, sabe? É muito fácil, sabe? Como É você muito diz, né? fácil. A vaga está livre, mas não é para outras pessoas Não, colocarem, e sim a pessoa destinada, que é a pessoa com deficiência. As pessoas têm que entender, têm que incorporar isso, e a estrutura tem que mudar, né? A cabeça tem que mudar, né? As não, e pessoas têm que entender se que idoso, conscientizar. o idoso é diferente do deficiente, né? O Sim. idoso é idoso. Eu sou idosa e deficiente, então quer dizer, não é isso, não é, é deficiente, é deficiente. Então quer dizer, é entender, mas isso aí vai levar muito tempo ainda, né? Eu Mas vou passar desculpa, agora pode passar nada, para o. passar a palavra para o Spencer. Spencer, por favor. Olá a todos, meu nome é Spencer, eu sou branco, tenho cabelos e olhos escuros, estou utilizando uma camisa verde e também estou aqui no ambiente aqui do tribunal, da 50ª Vara do Trabalho. Bom, eu tenho deficiência visual, desde nascença, deficiência visual total, e antes de entrar aqui no tribunal, eu trabalhei no escritório de advocacia e depois eu assumi o cargo de técnico judiciário na Justiça Federal da Quarta Região, no Rio Grande do Sul. Fiquei lá 8 meses e tive a felicidade de ser contemplado aqui com uma vaga de analista judiciário aqui no TRT1 e fiquei ouvindo a experiência da Maria, da Maísa. Eu peguei, digamos assim, o filé mignon, né? Que né, realmente, né, a própria Maria e o Álvaro ajudaram muito nas fases introdutórias aqui no TRT, inclusive, né, no dia da posse, a gente, né, a Maria me ajudou bastante também com o PJE, porque eu mexia com o EPROC, né, o sistema da Justiça Federal é outro. Assim, foi, né, claro que a gente sabe que nem tudo é perfeito, né, que tem muitas coisas a serem melhoradas, mas nesse ponto, realmente, assim, me senti muito acolhido pela comissão como um todo, né, tudo aquilo que eu pleiteei foi atendido prontamente, né, a questão do teletrabalho para a pessoa com deficiência, né? Que eu gosto de vir aqui na vara, ver o pessoal tal, né? E até porque, como eu entrei em julho do ano passado, a gente estava aprendendo ainda, né, o serviço da vara, então, né, sempre bom estar mais perto aqui do João para, né, para tirar as dúvidas, mas, né, as dúvidas que apareciam, né? E, enfim, né? Então, assim, todo mundo muito solícito, me senti muito acolhido aqui, diferentemente da Justiça Federal, que não tinha nem comissão, né, da pessoa com deficiência, então meio que cheguei lá na raça e o sistema até que era acessível e tal, eu fui mexendo, né, e também tive contato com pessoas que tinham também interesse em que eu
pudesse, né, ser uma pessoa produtiva, tal, mas é bem diferente. E aqui também fui bem acolhido aqui na, na 50ª VT, os colegas, todo mundo muito receptivo. E é sempre importante a gente falar, né, até na questão do gestor, né? Eu com o João, a gente se deu muito bem também, né? Que é importante, por exemplo, você tem uma dúvida, né? Uma dúvida como é que faz tal coisa, né? É importante que o gestor, ou a pessoa que vai ajudar a pessoa com deficiência, ela não fica, deixa que eu clico aqui, peraí, deixa eu fazer aqui. Não, aí é que nem a gente faz aqui, o João, ele fala, não, você vai, procura aí o botão tal, o link tal. Às vezes não é um botão, às vezes é um link, dependendo, né? Mas enfim, a gente vai, é uma coisa que exige uma certa paciência no começo, até a gente ter, né, um domínio do sistema, né? E também, né, eu agradeço muito o empenho do João. Já teve vezes da gente ficar aqui depois do expediente para ele me ensinar aqui as coisas da vara, né? E sempre, tipo, sempre esperando eu entender como é que faz. A gente ficava aqui batendo cabeça, onde é que clica, deixa eu procurar, deixa eu achar. Aí demora, mas a gente acha, né? Isso foi muito importante também para o crescimento, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho domínio quase total, né, do trabalho que é feito aqui. E agora estou enfrentando um novo desafio, né? Saiu minha permuta para o TRT2. Então a gente vamos ver como é que vai ser lá, né? Em termos de, né? Essa questão, né? De interação com o gestor, né? A gente espera que dê tudo certo. Eu vou enfrentar mais esse desafio. Mas é isso, tem sido muito bom aqui no TRT, né? A gente sabe, né, o quanto foi difícil para as pessoas a Maria, a Maísa, que, né, estavam antes e tiveram que literalmente fazer um trabalho de formiguinha aí para fazer com que, né, as nossas condições de trabalho melhorassem, né? E a gente tem, né, é como eu falei no início, a gente tem, né, tem coisas, as questões a serem melhoradas, né? Mas eu acho que o tribunal está no caminho bom e, né, a comissão, pessoal muito integrado, e é isso, né? Acho que nesse ritmo a gente vai longe, com certeza. Eu agradeço, Spencer, a sua fala. Ficou agora com um pouquinho de pena, né? Porque tu sabe, não sabia que você ia permutar para o TRT. Dois, Sim, e fico triste, né? Porque assim, eu acho que para a gente essa experiência, essa troca de experiência é muito boa, para o seu gestor também, né? E o importante de tudo é a cabeça aberta do gestor para receber você para aprender com ele, ele para aprender com você. Os dois, essa troca de experiência é muito importante, né? Para que as coisas funcionem e o tribunal, como eu falo sempre, né? E o tribunal gerindo, né, as necessidades, né, tecnológicas de espaço físico, né, de mudanças, né, que devem ser implementadas. E o mais importante, quando essa ideia, né, da Maria, nós fizemos reuniões para conversar de que o servidor com deficiência, quando vai tomar posse, antes dessa posse, tem que existir uma conversa, tem que existir uma preparação de todos os setores em função disso, para lotação, para conversar com o gestor, e isso é um trabalho que foi conversado, e foi implementado, que a Maria ficou à frente, inclusive, para conversar com o setor de pessoal, com o setor médico, que é uma interação de setores para que tudo funcione muito bem, para que essas necessidades, né, que você tem, e que cada um tem uma necessidade, né? Não é porque você tem uma deficiência visual, a Maria, que as necessidades são as mesmas, às vezes são necessidades diferentes. E ouvindo o servidor, a necessidade dele, é que tudo pode ser implementado dando certo, mesmo que assim a passos de formiguinha, né? Mas que hoje em dia eu acredito que essa formiguinha está andando um pouquinho mais rápido, espero que ande cada vez mais rápido. Eu vou passar a palavra, né, para o João, né, o seu gestor, João. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é João Paulo de Oliveira, sou diretor da 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Eu tomei posse no TRT em 2008, e em 2014 eu passei a ocupar a função de diretor de secretaria, né? E é a primeira vez, né, que eu fui contemplado
com o servidor com deficiência. E ouvindo o depoimento, o relatório da Maria e da Maísa, realmente o tribunal deu um passo, um salto, realmente grande, com a criação da própria comissão de acessibilidade, O Spencer ele teve um curso de ambientação próprio para ele, que foi até a Maria que deu. Eu tive a oportunidade de participar do curso de ambientação, com a Maria e com o Spencer, para tentar entender, como é que ia funcionar, o, o programa que ele usa para o trabalho, como é a forma dele ver o processo, a forma dele ver, a atividade que ia ser desenvolvida, E quando, me ofereceram, a oportunidade de receber o Spencer aqui na Vara, no início, é sempre um desafio, A gente fala, primeira vez, como é que vai ser, Mas eu fiquei realmente muito surpreso, com a capacidade, que o Spencer demonstrou, de aprender, Assim, quando eu passo uma tarefa para ele, raramente eu tenho que passar duas vezes a mesma coisa, Basta passar uma vez só, que ele já assimila aquilo, já memoriza e já consegue desenvolver lá a atividade que é passada, Aí, olhando o programa que ele utiliza para trabalhar, vem a preocupação, vai demorar muito para ele desenvolver a atividade, Tem um programa de leitor de telas, que vai lendo todos os botões que tem na tela, Só que isso também não é verdade, Porque ele memoriza muito rápido, onde ficam os botões. Então ele já passa para o botão uma velocidade assim absurda, parecendo até que é uma pessoa clicando, porque é muito rápido esse trâmite que eles fazem com o teclado, E a leitura também que ele faz da tela, é uma leitura do 5.0, Velocidade assim absurda que se eu ouvir eu não entendo, Parece até um robô falando assim que ele compreende, Ele compreende e consegue entender aquilo que está sendo colocado. Então, hoje na secretaria, ele faz praticamente todas as atividades, tem, atividade até complexa, de analisar processo, analisar petição, receber processos que voltam, do TRT, do TST. Então, ele tem que ler a sentença, ele tem que ler o acórdão, tem que ler os acordos do TST para saber se houve alteração, e dar o prosseguimento no despacho. Então ele faz isso hoje com completa autonomia, sozinho, Ele faz também análise de petições, no Scaninho, ele faz certificação de prazo, ele faz expedientes como notificações, mandado, ofício, carta precatória, faz a carta precatória, entra no nosso digital e remete a carta precatória para o TRT de destino. Então, assim, em comparação aos demais servidores, não deixa nada a desejar, tanto em relação à qualidade do serviço, quanto à produtividade, que é sempre a preocupação do gestor, de vários trabalho, que nós temos meta, temos um plano de trabalho muito grande, mas ele demonstrou que realmente é possível, hoje, né, o sistema possibilita, que a pessoa possa, também com deficiência visual, possa trabalhar normalmente, com a mesma capacidade, com a mesma entrega, com a mesma produtividade dos demais servidores, tá? Eu destaco também aqui o interesse dele, que eu acho que também vem do interesse da pessoa, como a Maísa, falou, porque assim, eu falei para ele, ó, Spencer, a ideia aqui é eu te passar todas as atividades, e depois deixar você ficar, escolher o que mais é produtivo para você, né? Então, sempre que ele aprendia uma, ele já me procurava pedindo para eu passar outra atividade, Então, eu estava sempre interessado em querer aprender coisas novas. Então, isso realmente é uma coisa que foi muito importante para a adaptação dele aqui, É uma pena que ele, como ele falou, que está de processo de permuta para o TRT2, A única coisa que ele não fez aqui, que ele ia fazer, seria a audiência, Que seria o próximo passo. Mas como ele está de processo de permuta, não vai dar tempo de fazer, esse treinamento, É, Em relação também ao convívio com os colegas, foi uma adaptação muito legal, Todo mundo recebeu ele de forma voluntária, muito feliz, Ele se integrou, também sai para passear, já está marcando já o happy hour para despedida dele. Então, é muito legal, muito legal. A experiência e, quebrar paradigma, Realmente, de achar que um servidor com deficiência vai ter uma produção
tem uma eficiência menor do que um servidor que não tem deficiência. Né? Às vezes até brinco que às vezes a produtividade é até maior, né? E muitos servidores já passaram aqui comigo nesses 10 anos de gestão aqui de vara, né? Eu passo a É, palavra para próximo. eu agradeço até a sua fala, é muito importante, porque a Maria sempre falava, né, do Spencer, do gestor do Spencer. Eu tinha muita curiosidade de conhecer, de ouvir essa experiência sua, que, ou seja, foi um aprendizado, né, mútuo, né, um aprendizado, e é importante, né? Eu, assim, como a nossa live ela tem uma duração limitada, né, e o objetivo era escutar a experiência de vocês, e assim, até para não ficar muito cansativa podemos encerrar com chave de ouro. Eu vou começar dando a palavra para a Maísa, depois para o Álvaro, não. Eu vou dar a palavra para Maria, vou dar depois para o Álvaro, para o Spencer e para o João, para que cada um possa finalizar, né, a sua fala, dizendo assim, hoje em dia, né, tem uma pergunta que a Maria fala, né, como é que seria a minha vida, né, Maria? Como é que é a sua frase, né? Como é a minha vida hoje, com deficiência, e como foi a minha vida no caso da Maísa, a vida quando não te faz diferença, né? Que você vê do que você passou quando você Maísa, era uma pessoa que não tinha deficiência, passou a ter deficiência. O que que você traz assim de motivação para as pessoas, né? Resumidamente, e assim sucessivamente a Maria, o João, o Álvaro também, essa experiência de gestor, como vocês como gestores, que palavras vocês têm para dar assim no final como estímulo, né, a que o tribunal seja acessível, que outros colegas também vivam essa experiência de acessibilidade. Maísa. Bom, eu vou pedir para começar com outra pessoa que comecei a tossir agora. Então, Maria, né, o que que você tem assim, Oi, resumidamente para doutor. colocar como uma palavra Sim, final de estímulo para primeiro as eu pessoas queria que estão na mesma condição que você? Primeiro, eu queria dizer, né, para o João que ele deu uma aula para todos os gestores, isso eu sempre falei para a senhora, né, doutora Alba, de como gerir, né, porque diferente, e olha que eu já dei esse curso, João, para alguns servidores, não só aqui no tribunal, mas em outros regionais também, e nunca nenhum gestor teve a iniciativa que você teve de deixa eu entender como ele faz para trabalhar, para eu entender como eu tenho que explicar para ele, porque eu quero um servidor produtivo, né? E você deu uma aula, né? Você não teve, né, nenhuma ideia preconcebida, né, nenhum preconceito, e você se permitiu entender como que funcionava, né, e entender que você precisava sair ali da lógica de, né, pensar o trabalho a partir da visão, já que você tinha um servidor cego, para, né, para ter um servidor produtivo. Então, parabéns por isso, muito. A gente te agradece muito por essa aula, né? E pela oportunidade de estar aqui contando isso. Doutor, eu acho que assim, acessibilidade, né? Acessibilidade, ela é a diferença entre, né, a pessoa com deficiência, ela tem que se esforçar muito mais do que todas as outras pessoas para ter alguma oportunidade, né? A acessibilidade, quando ela é plena, né? E aí a gente está falando de todas as dimensões da acessibilidade, né? Arquitetônica, urbanística, transporte, mas principalmente, né, pensando aqui na nossa realidade, na minha realidade, no caso de pessoa cega, né? É, a tecnológica, nas comunicações, metodológica e atitudinal, né? É a acessibilidade que faz a gente ter igualdade de oportunidade sem ter que se esforçar e ser muito melhor do que os outros para isso, né? Tendo uma vida plena, uma vida, né, como
né, das Sim, outras pessoas que não enfrentam as barreiras que a gente tem que enfrentar, né? Acho que a acessibilidade. desculpa, é Não, eu com ia falar. autonomia, né? Não, eu ia falar com Com autonomia, né? autonomia, né? Com autonomia. Então, acho que a mensagem que eu queria passar para os demais gestores, além de façam o que o João fez, o que o Álvaro fez, o que a senhora fez, né? De deem oportunidade, conversem, né? Perguntem o que, como e principalmente, né, perguntem como que pode ser feito, mas principalmente estejam abertos a fazer diferente, né? Porque muitas coisas podem ser feitas de forma diferente, né? Apesar da gente estar acostumado a fazer as coisas sempre da mesma forma, né? E não necessariamente o diferente vai ser pior, ou mais demorado, ou mais difícil, né? Então, eu acho que seria essa a minha mensagem. E corroborando com o que o Spencer disse, né? Eu entrei aqui no tribunal em 2009 como técnica e ano passado, foi a minha posse, né? E ano passado eu tomei posse como analista. E eu vou dizer para a senhora que foram posses completamente distintas, né? Tá bem. A própria cerimônia de posse foi diferente. Então, Que bom, evoluímos Maria. muito. Que bom, assim, é a questão, acessibilidade e inclusão, as pessoas estarem abertas para acolher, né? Acolher e resolver da melhor forma possível junto com o outro, né? Isso aí é muito importante. Maísa, Eu estou encantada com tudo isso que eu ouvi hoje aqui, porque eu não vivi isso tudo. Eu tive o privilégio de ter uma gestora como a senhora, né? Porque, como a senhora falou, a gente conversava e, da nossa forma, a gente foi chegando um denominador acerto. comum. Exatamente, exatamente. Mas nem eu não vislumbrava nada dessa forma, né? Como hoje tem, né? Ainda mais uma comissão. Enfim, eu estou achando E tudo Maísa, muito sem querer te bacana. interromper, mas a gente nunca pediu ajuda externa para nada, né? Eu não sabia da É, existência da comissão, né? Era entre nós, entre os servidores, entre é. a diretora, né? E assim Eu, foi, eu, nós eu fomos nos acertando, né? foi muito bacana o que eu vivi no tribunal e eu sei que foi perfeito, né? O plano foi perfeito porque eu estava com a senhora, eu não sei como seria de outra forma, que eu falava, vou fazer outra cirurgia, eu estou com dor na perna, hoje eu estou com isso, aquilo, e eu sabia, era uma situação toda nova para mim, né? Foi uma mudança muito grande, né? E você falou para mim, relaxa, vai no seu tempo. Eu me lembro tanto das suas palavras, sempre, sempre acolhedoras, e isso para mim foi acessibilidade. Isso foi o que eu tive de mais próximo de acessibilidade no trabalho, né? Ter uma gestora como a senhora foi realmente para mim fantástico. Então, e eu estou maravilhada com o caminho que isso está tomando, né? Eu quero realmente, eu queria que as coisas, assim, numa escala maior também fossem caminhando para isso, né? Que a gente às vezes vê muita coisa mostrando isso e aquilo, mas na realidade que eu vivo, quando eu não consigo subir, eu tenho uma scooterzinha que eu ando por tudo, eu me mudei de bairro, porque o bairro que eu morava não tinha acessibilidade, né? Eu não conseguia nem andar sem ser de carro. Então eu comprei aqui, quando eu vim morar aqui na Barra, eu tenho a minha scooter, eu ando, mas eu não tenho rampa. Eu não tenho rampa para subir. Eu não tenho, sabe? Eu quero subir às vezes para ir no quiosque, mas eu não tenho. Então, quer dizer, eu quero que isso, né, que as coisas mudem realmente, né? Em todos os lugares. É complicado, sabe? Mas a gente É uma luta constante, é uma luta constante. Eu a sei que cada a gente está dia. isso em todas, nas construções, né? Eu até vejo construções hoje em dia já com acessibilidade, né? É, Mas assim, quanto mais, né? Quanto mais pessoas estiverem juntas nessa luta, nesse movimento, eu acredito que as coisas realmente vão funcionar de uma forma melhor. é. Eu Passar acho que o caminho está bem bacana no sim. tribunal. Álvaro, sua palavra final. Eu gostaria primeiro de destacar, né, o empenho da desembargadora Alba junto à comissão de acessibilidade e o quanto que a comissão evoluiu durante a gestão dela. Isso é importantíssimo a gente destacar, porque
porque eu acompanho muito de perto o trabalho da comissão, porque a Maria faz parte da comissão e eu trabalho com a Maria, então eu acompanho muito de perto e realmente é uma coisa visível. Queria aproveitar aqui também para falar, para deixar um recado para os gestores, que eles devem, né, fazer exatamente isso que o João fez. A gente tem que entender as dificuldades do servidor para que a gente possa extrair o máximo de produtividade do servidor com deficiência, porque ele é tão ou mais produtivo do que qualquer outro colega. Ele não tem diferença nenhuma para outro servidor, né? E não podemos tratar o servidor com deficiência com uma distinção. Ah, ele, como a gente brinca, café com leite. Não, não é. Sabe? Ah, não vou cobrar porque, pô, fica chato. Não, a gente tem que tratar de igual para igual. A gente não pode ter esse tipo de capacitismo, né? É, também, quando a gente vai buscar uma solução, né, para um problema, às vezes metodológico, né, de um método de trabalho, a gente nunca pode pensar numa solução excludente. Ah, eu vou solucionar isso para o servidor com deficiência, mas ele vai ficar excluído do restante. Um exemplo é a questão, volto aqui à questão do Google. Ah, vamos usar Google Doc agora. Não teremos mais a licença do Word. Mas eu vou manter uma licença do Word para as pessoas com deficiência. Não, ele vai ficar diferente de todo mundo. Ele não vai trabalhar como todo mundo. Então, nós estamos excluindo o servidor de participar do que nós fazemos. Então, isso é outra coisa que não podemos fazer. Temos que estar sempre atentos a não implementar métodos, né, de trabalho que não sejam acessíveis. Nós temos aqui uma colega que ela sempre briga por isso. Olha, isso não dá porque não é acessível. Não podemos fazer dessa forma porque não é acessível. Então, por exemplo, a gente usa o Excel. Ah, eu vou fazer a distinção daqui da célula colorindo a célula. Não, isso não é acessível, né? Então não dá para fazer. E é, o que a gente conseguiu aqui é que a equipe, né, ela está engajada nessa coisa. Essa colega, por exemplo, ela não deixa que a gente mude um método, ela briga, não deixa que a gente mude um método. Ó, isso aí não dá, a Maria não vai conseguir fazer dessa forma. E os colegas também começaram a ter uma atitude, né, de mudar, por exemplo, eles já não deixam uma cadeira no caminho. Se o pessoal da limpeza vem, deixa um balde, uma vassoura no caminho, eles prontamente falam: "Ó, não deixa, porque nós temos dois servidores com deficiência visual, vai ter um problema." Então, é uma integração que o gestor tem que ter com toda a equipe e tem que estar muito atento a esses pontos. Eu Eu agradeço agradeço. muito a oportunidade. Eu agradeço, Álvaro. Isso é a experiência de vocês que tem que ser colocados para outros gestores. Isso é muito importante, entendeu? Muito importante. Inclusive, nessas visitas que a comissão tem feito nas varas, uma gestora perguntou, mas como assim? Eu não teria nenhum receio assim, de receber uma pessoa com deficiência, mas assim, como eu vou explicar um servidor que tomou posse agora, como ele vai fazer o serviço? Como é que eu vou explicar? Eu não sei como explicar. Aí eu falei para ela, você vai explicar da mesma forma que você explicaria uma pessoa que não tem deficiência, porque a pessoa fez um concurso, ela tem conhecimento do mesmo jeito. É o tribunal que tem que fornecer elementos, né? Tem que fornecer é, elementos para que ele possa ter um leitor de telas, uma tela maior, dependendo de cada. Não é o gestor que tem que se preocupar com isso. O gestor tem que se preocupar em gerir, né, o trabalho, ouvir a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência também falar quais são as suas necessidades. Essa troca é que tem que existir. Todo o restante, mobiliário, isso pertence ao tribunal, que tem que estar realmente aberto a trazer acessibilidade à instituição, não só para aqueles que trabalham, como para o público externo que vem até o tribunal. Eu agradeço a sua fala, que é muito importante para todas as pessoas com uma experiência de vida. Spencer, qual é a sua palavra final? Queria agradecer, né? É, enfim, mais uma vez agradecer, né, todo o trabalho que tem sido feito pela senhora, pela comissão, né, das pessoas com deficiência do TRT1.
E é isso, né? O gestor é importante, né? O gestor, né? É tratar a pessoa com deficiência, né? Como uma pessoa, né? Que vai produzir da mesma forma como, né? As pessoas sem deficiência, né? Porém, com as adaptações necessárias, né? E o mais importante, deixar a pessoa se entender no sistema. Você vai explicar, você vai clicar no link tal, no botão tal e deixar a pessoa fazer. Não tentar ficar, ah, não, peraí, deixa eu clicar ali e tal, no caso da pessoa com deficiência visual, né? Que é, no caso, a minha experiência, né? Isso é muito importante, porque aí a pessoa passa a conhecer, né? Ter um mapa mental ali do sistema como um todo e aí o trabalho vai ser desenvolvido. É difícil as pessoas entenderem isso. Até aqui mesmo, na várias vezes, eu nem normalmente eu acabo pedindo mais, quando eu tenho uma dúvida, eu falo mais com o João, porque se fala com os outros, o pessoal fica, ah, não, peraí, deixa eu faço aqui e tal. Né? E a gente tem que ficar, não, pode deixar, deixa que eu faço aqui e tal, enfim. Mas é isso. É muito importante isso. Deixar, né, dar as ferramentas para que a pessoa com deficiência também, ela, né, o sistema está aí, é acessível e, enfim, a pessoa vai conseguir fazer. Só vai demorar um tempinho para entender, né, como funciona, no caso dos iniciantes. Mas é isso, é deixar a pessoa fazer e tendo conhecimento do sistema. Essa autonomia, né, Spencer? Dá Sim, autonomia sim, assim, dá ajuda quando solicitado, né? Você pede ajuda, aí dá a ajuda que a pessoa está pedindo, né? Não ficar claro, querendo claro. É fazer pela pessoa, né? A pessoa tem que ter essa autonomia. A autonomia é primordial. é aquela história, se eu Mas precisar de ajuda, entendeu? É aquela coisa, né? Não presumir que a pessoa precisa de ajuda sempre, sim, mas está ali, assim, você quer ajuda? Quero. Então tá, vamos lá. Não quer? Beleza. Isso é muito sim. importante. Enfim, e eu fico, novamente, deixo aqui a minha tristeza, porque você vai sair, mas eu torço para que o tribunal te receba, né, da melhor A forma senhora sabe que eu tô com possível. medo, viu? A senhora sabe que eu tenho... Olha, mas olha só, não fique com medo. Nós estamos aqui para interagir. Qualquer dificuldade que você tenha, a nossa comissão interage com a comissão de lá e nós vamos tentar ser parceiros, tá? Não fique com medo. Estamos aqui, Não, mesmo você tranquilo. não estando como nosso servidor, É que nós o estamos aqui meu abertos para sonho de estar essa em São Paulo é questão. uma coisa assim, sempre, desde sempre. Então, enfim. Mas vai dar Mas tudo certo. enfim, né? Eu estou muito confortável aqui em termos técnicos, mas enfim, vai dar tudo certo. Como a senhora bem falou, com certeza, qualquer coisa, irei procurá-los, certamente. Sim, com certeza. João, sua palavra final. Muita descrição minha que eu esqueci de fazer no primeiro momento. Então, eu sou um homem de 39 anos, né? Sou moreno. Meu cabelo era todo preto, hoje está com alguns fios brancos. Estou no ambiente da vara do trabalho, com desfocado e com a camisa vermelha. Então, é importante realmente o tribunal, né, continuar esse caminho, né, de evolução no sentido de dar cada vez mais acessibilidade, né, dos servidores com deficiência, qualquer que seja a deficiência, né. Foi até uma informação triste essa, né, um retrocesso, né, do tribunal como instituição querer usar um programa que é menos acessível que qualquer outro, né, tem que ser o inverso, né. Então, tem que buscar ter um programa mais acessível, né. E também que o tribunal possa também lotar os servidores, né, nas varas, nas unidades, distribuir eles entre o tribunal, né, entre os órgãos do tribunal, né, porque assim, como eu falei, eu tenho 10 anos como gestor, né, como diretor de secretaria, né, e é a primeira vez que eu recebo, né, um servidor com uma deficiência, né, desse grau. Então, é importante que os setores tenham, né, e eu não conheço também colegas meus diretores que tenham servidores, né, são poucos, são muito poucos, né. Então, é importante que o tribunal também, como instituição, né, não divulgue esses servidores no sentido de distribuir esses servidores, né, de forma mais equânime entre os órgãos do tribunal, né, de acordo, lógico, com o interesse do próprio servidor, mas que não cria assim, um setor específico, deficiente, vou colocar de preferência nesse setor X, né? Não, vamos distribuir, né? Como a senhora falou, quanto mais servidores tiver nessas condições em lugares diferentes, mais vai estar divulgada as informações, né? As necessidades, né? A gente vai poder apoiar mais até a comissão, né? Eu mesmo não tinha contato nenhum com a comissão, passei a ter por causa do servidor, então a gente vai não só os servidores, mas toda a instituição lutar a favor, né, desses direitos, dessa inclusão que realmente ela é sensacional, né? Em relação aos gestores, é isso, que o servidor
tem a mesma capacidade e a mesma produtividade que qualquer servidor. Basta dar para ele os elementos, né? Basta dar para ele acessibilidade, né? Que foi o que aconteceu aqui, foi na experiência que eu tive aqui na 50, né? O Spencer, ele contribuiu muito com o interesse dele, né? Como eu falei, ele é uma pessoa muito interessada, sempre querendo aprender, sempre querendo mostrar serviço, né? Sempre querendo aprender coisas novas. Isso foi muito importante também, né? Essa troca, né, de experiência. João, eu dou parabéns para você, parabéns para o Álvaro, parabéns para o Spence, para a Maísa, para a Maria, pela experiência colocada, pela garra, né, com que vocês Parabéns para a senhora também, né? O chique, Parabéns ela para a ficou senhora. gestora também. Eu só sei o seguinte, até fui alvo de elogios aqui, mas na verdade, assim, a comissão, ela é um grupo muito coeso, cada vez os setores estão integrando a comissão é um grupo muito unido e cada vez mais unido, a comissão como um todo, ela faz, tem feito, né, esse crescimento, eu só sou a presidente, né? Mas assim, eu sou literalmente uma pessoa que pede, né, Maria? Vem as ideias e eu vou lá e peço, né? O nosso papel da comissão é pedir. Nós pedimos muito, para que o direito, para que faça valer o direito, né? Para que faça valer a acessibilidade. E a gente vai continuar pedindo e conscientizando e tentando integrar o tribunal como um todo. Essa fala do João de que é importante que os setores recebam, de que os servidores não sejam lotados em um determinado setor, é importante para que todo mundo tenha essa oportunidade, seja o servidor, seja aquele que esteja recebendo, para que essa ideia, né, a acessibilidade, ela integre a vida, integre as pessoas como um todo. Eu agradeço a presença de vocês. É uma pena que a gente tem que terminar. Eu agradeço a Valerie, que está por trás, né, dos bastidores, a Mariné, que ajudou também, aos intérpretes que estão até aqui nesse momento, né? Eu quero agradecer aqueles que verão a live, e infelizmente aqueles que não puderam assistir ao vivo por questões técnicas, mas agradeço aqueles que futuramente têm a oportunidade de ver. E vamos fazer, né, aqueles que estão aqui presentes, propaganda da nossa live, né, Claro. propaganda do trabalho da comissão, e assim nós vamos interagindo. Agora eu vou dizer, tem uma boa noite, né? Mas para aqueles que assistem, que vão assistir durante o dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo grande no coração de vocês. Beijo.